Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos. Não põe o texto aqui ainda não, tá? Quero fazer Eu não sei se é a melhor forma de começar uma ministração, mas não sei se todos aqui já assistiram Largados e Pelados. Largados e Pelados é um programa americano que basicamente é tipo um reality show, que pelo próprio nome já dá para saber, né? Algumas duplas vão para o meio do mato, vão para lugares difíceis da natureza, largados e pelados. Então eles não têm nada, eles têm direito a escolher uma coisa só dos seus itens pessoais para levar numa jornada de 60, 50 dias, alguma coisa assim. E aí alguns escolhem um facão, outros escolhem uma pederneira para fazer fogo, fita adesiva, N coisas, né? E eu estava pensando se a gente fosse fazer um Largados e Pelados, mais gospel, mais evangélico, que a gente tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher rasgar uma página da tua Bíblia para levar para esses 60 dias, para ficar sozinho no meio do mato. Você já parou para pensar que página da Bíblia que você levaria? Talvez é uma pergunta que você nunca parou para pensar, né? Se você fosse ficar largado e pelado por 60 dias, num lugar ermo aí, sozinho no meio do mato aí, que página da Bíblia que você levaria? Alguém sabe dizer? Que página, qual que é aquele texto assim que você sempre traz no teu coração quando você está meio largado e pelado na vida assim, está meio passando por dificuldade? Já... Mais alguma dica ou não? De algum texto? Ah, não vale. Não vale. Eu queria propor hoje, então, um texto, já que vocês não têm uma página da Bíblia para rasgar, para levar para um lugar assim, eu queria propor da gente estudar esse texto hoje. Esse texto de Efésios 1, e a gente vai pegar dos versos 4 até o verso 13. A ideia é a gente ser simples, a gente vai ler cada versículo e a gente vai explicar e aplicar. E se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, adicionar alguma coisa, a gente está em família aqui, beleza? Mas Efésios 1 é um texto, vamos ler ele, mas vamos ficar de pé para ler esse texto? Vou pedir para o Jefferson ler esse texto aqui. Até o 21? 3 até o 4 até o 13. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém. Amém, obrigado. Bem, pode sentar. É um textão, né? Se você não entendeu nada nessa leitura, tá tudo certo.
Tudo certo. Pedro, o apóstolo Pedro falava que Paulo falava coisas difíceis demais, que às vezes não dava para entender. Mas a ideia é a gente olhar para cada um dos versículos hoje e a gente ir esmiuçando, entendendo, compreendendo isso. E no final, o objetivo é que no final você possa ter um texto para você rasgar e guardar no teu coração aí, para todo lugar que você for. Não precisa rasgar a Bíblia, tá, gente? Bem, esse é um texto de 252 palavras no grego, que não tem um ponto e não tem uma vírgula. Então é como se Paulo começasse a falar, o autor da carta aqui é Paulo, né? Ele começasse a falar sobre Deus, sobre as riquezas, sobre a bondade, sobre a misericórdia de Deus, sobre que Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, fez tantas coisas maravilhosas e ele não conseguia parar de falar. Basicamente, os teólogos dizem que é um cântico, é como um canto de adoração a Deus, e Paulo começa a sua carta elogiando o Senhor, por todos os benefícios de Deus, né? Numa primeira leitura parece um texto extremamente teológico, parece um texto extremamente doutrinário, de ensino, mas Paulo só estava querendo adorar o Senhor e expressar tudo que Ele fez por nós. E a gente vai esmiuçando aqui um pouquinho mais, né? Mas eu acho interessante porque essa carta ela foi escrita na prisão. Paulo estava em Roma, preso, numa prisão domiciliar, e é uma prisão, embora fosse domiciliar, mas Paulo ficava acorrentado num soldado romano. Ele tinha várias restrições e várias exigências que ele tinha que cumprir por causa da prisão. E o que ocupava o coração de Paulo, mesmo preso, mesmo pressionado, mesmo desconfortável, o que Paulo tinha a oferecer quando ele era espremido era um louvor à glória de Deus. Paulo, espremido naquelas situações, Paulo vai escrever uma igreja e a única coisa que ele consegue dizer é: Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Em nenhum momento Paulo fala assim, porque está difícil a prisão, porque não está do jeito que eu gostaria. Paulo fala assim: a história de Deus ocupa o meu coração, de tal maneira que podem fazer o que for comigo, eu só vou lembrar da história de Deus. Eu estou dentro da história de Deus, a história de Deus é muito linda, é muito maravilhosa, eu não consigo esquecer dela. Então o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, se vocês precisarem, se vocês puderem se dedicar a algo, se dediquem a conhecer a história de Deus. É o que Paulo está dizendo para essa igreja de Efésios aqui, de Éfeso. Na verdade essa era uma carta circular, então possivelmente ela foi para várias igrejas ali na Ásia Menor, né? Não só Éfeso, né? E isso me faz me perguntar para mim, para o meu coração, quando eu sou espremido, quando as coisas estão desconfortáveis, quando eu sou espremido contra a minha vontade, será que a história de Deus é o que ocupa o meu coração em primeiro lugar? Será que as riquezas e os benefícios de Deus estão sempre diante de mim, ao ponto de eu olhar e falar assim: tá tudo bem, tá tudo bem. Não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, não está dando certo isso, minha vida não está no sucesso que eu esperava ter, mas está tudo bem, porque existe uma história muito maior da qual eu faço parte. Existe uma história eterna da qual eu faço parte. E tem algo que eu gosto muito como congregação, que é quando Deus começa a conversar conosco e começa a falar num culto como esse, e de várias maneiras Deus está nos levando para o assunto do coração dele. Se a gente for lembrar do que a gente cantou hoje, a gente cantou sobre os redimidos de Deus, sobre o povo comprado, que muitos virão e louvarão o Senhor, o reino de Deus é eterno. Se vocês pararam para ouvir a oração da Maria Aparecida, ela orou Efésios, ela orou o texto de Efésios, e eu quero encorajar os irmãos para que nesse momento de oração a gente se envolva com aquilo que Deus está dizendo, porque desde o começo da reunião Deus está falando algo no nosso coração. E às vezes quando a gente fica distraído, a gente fica alheio, a gente não percebe que Deus está querendo nos expor as verdades do coração dele. E Deus está marretando no mesmo ponto. É isso que eu estou no meu coração hoje para falar com você. É isso. Daí quando o irmão levanta a voz em oração e a gente fala amém, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu concordo com tudo isso que está sendo falado para o Senhor. Talvez não consiga formular as mesmas palavras, mas eu concordo, é isso mesmo, é quem o Senhor é o jeito que eu penso a respeito do Senhor. Então a pergunta que a gente tem, que eu tenho para vocês hoje, especialmente nesse texto, a partir desse texto, é: quando você é espremido, você lembra da história de Deus, ou você se frustra, você se entrega para o desânimo? Qual é o evangelho que você prega para o seu coração, quando você não está bem?
Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa de um repertório, a gente precisa de um roteiro para a nossa alma nos dias difíceis. Nos dias em que as coisas não estão bem, nós precisamos lembrar de onde viemos, para onde estamos indo. Se a gente olha para o ponto de hoje, eu falo assim, minha vida tá isso, e é só isso, é porque você não está olhando para o repertório e a partir das lentes do Evangelho. Porque a partir do momento que a gente aplica as lentes do Evangelho, que a gente usa o Evangelho para trazer luz ao nosso coração e fala assim, minha alma não está bem, mas está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem porque eu faço parte dessa história de Deus. Porque Deus e os benefícios dele são infinitamente superiores a qualquer dificuldade dos dias presentes. Então, nós precisamos de um repertório para a nossa alma. E se eu pudesse indicar algo para nós como igreja, seria muito importante a gente lembrar, se possível, decorar esse texto aqui, de Efésios 3 ao 14. Porque isso serve de refrigério para a nossa alma. De verdade, serve de muito refrigério. Às vezes, quando você não tem o que orar, ao longo das 2 últimas semanas, eu tenho orado esse texto diante do Senhor. Às vezes eu pego o violão, começo a cantar um versículo que eu estou lendo ali, só o versículo. Ou eu começo a orar só aquele versículo. Aquela verdade, assim, de alguma forma, parece que vai me puxando para Deus. Vai me tirando de mim mesmo e vai falando assim, nossa, é isso que eu sou, é isso que Deus pensa de mim, é isso que Deus tem para mim. Tá tudo bem. Então, vamos para o texto. A ideia é a gente ir versículo por versículo. Se tiver algum apontamento, alguma dúvida, beleza, pode levantar a mão, falar. Mas vamos para o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Vamos focar nessa primeira palavra que inclusive a gente cantou várias vezes hoje. Bendito seja sempre o Cordeiro. O que é bendito? Eu gosto muito daquilo que os nossos irmãos hispanohablantes dizem, bendiciones. Bem dizer, bendição, é dizer bem, é um elogio. Paulo está começando talvez os 12 versículos com todo o conteúdo da história teológica. Paulo não está começando explicando, Paulo está começando adorando. Porque a teologia, o conhecimento de Deus tem que nos levar à adoração. Nunca há um enchimento intelectual e conteudista, mas adoração a Deus. Eu lembro de um irmão que fez um seminário e ele, narrando depois de um tempo desse seminário, ele falou que eles tinham aulas que eram tão profundas no seminário, estudando sobre grego, estudando sobre hebraico, estudando as cartas do Novo Testamento. E aí terminava a aula do professor, ele terminava abruptamente, saía da sala, ia embora. E aquele irmão falando para mim assim, cara, a gente tinha um desejo no final da aula de pegar tudo aquilo que a gente ouviu sobre Deus e adorar a Deus. E responder a Deus falando assim, Deus, obrigado, Deus, nós te louvamos, Deus, nós te rendemos. Porque o objetivo do conhecimento de Deus é rendição e adoração. Então isso ensina o nosso coração que Deus quer nos ensinar sobre profundidades teológicas, profundidades do conhecimento de Deus. Mas essas profundidades para que o nosso coração seja mais experimentado em adorar a Deus em todo o tempo. Então as verdades do Senhor sempre nos levam a adorar. Bendito seja, a expressão em grego é iologetos. Iologetos significa basicamente elogio. É um elogio a Deus. É um elogio a Deus por quê? Porque Deus, Ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus é a fonte de todas as dádivas. Em todo tempo, em toda circunstância, em qualquer momento, Deus continua sendo, nesse atributo de Deus, vamos chamar isso de atributo. Deus é bendito como um atributo dele. Deus é abençoador, Deus é generoso, Deus é rico em tudo que Ele é. Então quando Paulo olha e fala assim, bendito seja, Paulo está querendo dizer assim, que Deus, você é a fonte de todas as bênçãos e eu me rendo, e eu te elogio por causa de tantos benefícios, como diria o salmista, tantos benefícios que encontramos no Senhor. 1 Timóteo 6,15 diz que Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tiago 1,17 diz que Deus, Ele é a fonte, é a origem de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então a gente vai ler uma série de textos aqui,
falando que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus fez uma série de coisas, Deus nos adotou, Deus nos abençoou, Deus nos redimiu, Deus nos selou com o seu Espírito, e o agente, a fonte, a origem de cada uma dessas bênçãos é Deus, e é Deus Pai, e é Deus Pai em Jesus, e é Deus Pai em Jesus por meio do Espírito. Então toda a Trindade, ela está ocupada em nos envolver na bênção de quem Deus é. Amém? Muito complexo isso. Toda a Trindade está operando nesse texto para nos envolver na bênção de quem Deus é. Deus é generoso, maravilhoso, mas não basta isso. Deus quer nos envolver nele. Deus quer nos atrair para ele. Essa verdade de que Deus é bendito e a fonte de todas as bênçãos foi a verdade que encontrou o coração de um advogado em 1863, chamado Horácio Spafford, 1873. Vocês talvez não conheçam o nome dele, mas vocês conhecem a música dele. Uma tradução que não foi muito feliz, mas o original é bem mais bonito, que diz: It is well with my soul. Significa, está tudo bem com a minha alma. Foi traduzida para sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. É um hino bastante antigo, mas não sei se todos sabem da história da composição desse hino. Esse advogado, Horácio Spafford, ele em 1871, ele tinha muitas propriedades nos Estados Unidos, em Chicago, se eu não me engano, e essas propriedades foram afetadas por um incêndio. Então, da noite para o dia, ele perdeu todos os bens que ele tinha. 2 anos depois, a família dele estava mudando para a Europa, a mulher e as filhas foram antes, mulher e 4 filhas foram antes, e o navio naufragou, o navio em que elas estavam. E depois desse naufrágio, Horácio recebe uma mensagem ainda nos Estados Unidos, recebe um telegrama da esposa falando assim: só eu sobrevivi. As 4 filhas dele tinham falecido. Passado um tempo, Horácio foi com uma embarcação, com um navio para a Europa, e quando ele estava chegando próximo ao lugar em que tinha naufragado o navio, ele escreveu esse cântico: está tudo bem com a minha alma. Perdeu as 4 filhas, perdeu tudo que tinha, mas ele continuou olhando para o Senhor como a fonte de todas as bênçãos. O Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa verdade de quem Deus é que pode alimentar o nosso coração nos dias que não estamos bem. Deus é generoso e Deus é a fonte de todas as bênçãos. Não há um momento em que Deus não seja generoso. E não há um momento que Deus não seja o suficiente. A gente está só na primeira palavra de todos os 12 versículos. Mas Deus é bendito. Deus merece em todo o tempo ser elogiado, porque em todo o tempo Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está falando sobre o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo quer enfatizar que antes de tudo existir, diante de toda a realidade existir, já existia algo, que era uma comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu não sei se vocês já ouviram esse conceito a respeito de Deus, mas eu gosto do conceito de que Deus, Ele é uma comunidade de amor transbordante. Tudo que Deus é, tudo que Deus pensa, tudo que Deus faz, é a partir da comunhão. Deus já desfrutava, antes de criar tudo, Deus já desfrutava de uma comunhão perfeita. Deus já desfrutava da presença do Filho, do Espírito, e aquilo já satisfazia o coração de Deus. E Deus era pleno em si mesmo. Isso não significa que pleno como um copo cheio, pleno como um copo transbordante. Tamanho era o desfrute dessa comunhão no coração do Pai, do Filho e do Espírito, que isso transbordou ao ponto de Deus decidir criar o mundo, criar os homens, criar a humanidade. Por quê? Não por escassez, não por carência, não por necessidade, mas Deus criou tudo pelo transbordar do seu amor, pelo transbordar da sua comunhão. Ele decidiu nos criar para que a gente pudesse desfrutar de tudo que Ele desfruta, de tudo que Deus tem em si mesmo. E é por isso que a gente vai ler vários momentos aqui que nós estamos em Jesus, no amado, nele, porque Deus nos traz para Ele, Deus nos une a Ele, para que a gente desfrute de tudo que Ele desfruta.
Então a relação familiar do pai e do filho é a origem de todas as bênçãos também que nós podemos desfrutar. Porque Deus não nos traz para uma realidade, quando Deus nos salva, nos transforma, Deus não nos traz para uma realidade à parte, onde a gente fica ali distante, onde a gente fica ali na rua, e a família de Deus continua feliz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam ali. Deus nos traz para dentro da família. Deus nos envolve com todos os privilégios da família dele. Deus nos insere nesse ambiente onde nós podemos desfrutar de quem ele é. Deus não é avarento e Deus não economiza. A gente pode tirar isso também de princípio a partir desse versículo, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo Jesus. Significa que Deus deu tudo. Deus não reteve nada. E Deus poderia reter tudo. Deus, aos olhos e a uma justiça humana, o mais justo seria que Deus não nos desse nada, porque nós éramos inimigos de Deus, porque nós rejeitamos a Deus, porque nós éramos imprestáveis, inúteis para Deus. Nós não tínhamos algo que pudesse convencer a Deus a nos amar. Mas Deus nos deu tudo quando éramos miseráveis. Deus nos fez participante do privilégio da riqueza de quem Deus é. Então Ele nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, nos concedeu graça, nos desvendou a sua vontade e fez tudo de acordo com a sua vontade. É interessante porque Deus como fonte, Deus Pai como a fonte, e embora muitas vezes a gente ore tanto para Deus Pai, a gente ora para o Filho, a gente ora para o Espírito Santo, está tudo bem orar para os três, está tudo bem adorar os três, porque quem é digno de ser adorado é Deus, então o Pai, o Filho e o Espírito são Deus. Então, embora seja muito incomum a gente falar assim, Espírito Santo, nós te adoramos, não sei se às vezes é estranho para você, mas Ele é tão Deus quanto é Pai e o Filho, é um Deus em três pessoas, mas eles operam de maneira diferente na história da humanidade. O Pai é o autor do projeto, o Pai é o que criou e Ele é a fonte das bênçãos, o Filho é o meio pelo qual tudo é ordenado, criado, porque nele foram criadas todas as coisas, por meio dele tudo subsiste, como diz Colossenses, Hebreus, e o Espírito de Deus, ele é a realidade espiritual que envolve tudo isso. Você vai ler que o texto aqui, ele menciona o Espírito Santo uma vez, mas o Espírito Santo está em todos esses versículos, embora ele não seja mencionado, porque o texto que a gente está lendo aqui, são bênçãos espirituais. Então o Espírito de Deus está envolvido em cada uma dessas bênçãos, porque Ele é Espírito, espiritual. Então, embora o Espírito Santo seja modesto por sua natureza, Ele está presente em toda a realidade daquilo que Deus faz para nos abençoar. Deus nos abençoou, a gente ainda está no versículo 3, Deus nos abençoou. O que é bênção? O que é bênção? Se a gente for parar para olhar lá no Velho Testamento e tentar lembrar o primeiro momento que essa palavra é mencionada, Deus abençoa Adão e Eva e diz a eles, cresçam, se multipliquem, certo? Nesse momento, abençoar está muito relacionado à ideia de um pai que olha para um filho, põe a mão no filho e fala assim, filho, eu te aprovo, eu te aceito, eu te amo, eu te envio com uma missão e eu estou com você em todo o tempo. Bênção quando você olha, por exemplo, para Jacó, quando você olha para Isaac, quando você olha para as 12 tribos, para os 12 filhos de Isaac, perdão. Você olha para a bênção de Abraão, para Isaac e tudo mais. Você vê essa direção de um pai apontando para o filho e falando assim, eu digo o bem sobre você. Eu não digo o mal, eu não te prejudico, eu digo o bem. Bem dizer é abençoar, mal dizer é amaldiçoar, certo? Então, abençoar é dizer o bem para um filho, mas não dizer o bem no sentido subjetivo, no sentido discursivo. Deus, Ele diz o bem sobre nós e Ele põe o bem dEle, põe os favores, todos os favores necessários sobre nós. Eu sei que pode parecer muita coisa que a gente está falando aqui, a gente vai falar várias coisas nesses versos aqui, mas a ideia é levantar esses temas no teu coração e quando você estiver num dia difícil, você vai lembrar, Deus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é que possivelmente Deus vai me abençoar. Não é que talvez em algum momento,
Se eu fizer o certo, Deus vai me abençoar. Se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar. Se eu for certinho com todos os meus esforços, Deus vai me abençoar. Não, Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou com todas as suas bênçãos. Deus não é avarento, Deus não retém, Deus não economiza, e é na generosidade de Deus que a gente vê todo o coração dele. Então a figura da bênção é a figura de um pai se inclinando para dizer para o filho: eu te aceito, eu te amo, eu te abençoo, eu te encorajo, eu te admiro, eu quero o bem para você. É isso que Deus faz conosco. Quão diferentes seriam os nossos dias se quando a gente começasse a trabalhar, por exemplo, uma segunda-feira, você lembrasse disso. Cara, Deus está agora me aprovando, Deus está agora me desejando, Deus está agora pensando bem sobre mim. A gente muitas vezes pensa que Deus pensa o mal sobre nós. Não tem espaço na mente de Deus para pensar o mal sobre nós. Isso significa sermos abençoados com todas as bênçãos. Em nenhum momento resta algum ponto de vista mal de Deus a respeito de você. Algum ponto de vista que Deus olha e fala assim: imprestável, indesejável, não quero mais você. Em nenhum segundo isso passa na mente de Deus. Porque Deus nos abençoou. Porque Deus é um pai abençoador, um pai generoso. Quantas são as bênçãos? Pelo texto. Diga todo mundo. Quantas? Todas. Todas as bênçãos. Todas. Nós não temos falta de nada. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós não temos falta. Se você foi comprado por Jesus, se você anda com Deus, se você um dia foi encontrado pelo Senhor, não te falta nada. E nunca vai te faltar nada. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certo? Ele não nos faltará. Algumas versões dizem ele não nos faltará, alguns teólogos, mas nada nos faltará. Nada, absolutamente nada vai nos faltar. E para quem são essas bênçãos? Essas bênçãos, elas são para alguns grupos seletos de pastores elitizados que são perfeitos, ou elas são para alguns espiritualistas? Para quem são essas bênçãos espirituais? Para todos os que estão em Cristo, para todos. E quando essas bênçãos espirituais entram nas nossas vidas? A partir de qual momento? A partir do momento que estamos em Cristo. Não existe um momento em que eu possa passar a adquirir por meio do meu esforço, por meio de apresentar a Deus um cartão assim: Deus, veja meu currículo, dá uma carteirada em Deus. Deus, eu estou abençoando muitos irmãos na igreja, me abençoa. Deus, eu estou ajudando, estou fazendo caridade. Deus, estou fazendo um monte de coisa aqui para você. Me abençoe. Impossível. As bênçãos espirituais, elas decorrem, elas nascem na nossa condição em estarmos em Jesus. E quando nós estamos em Jesus? A gente vai ler aqui que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos abençoado. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia nos colocado na história de Jesus. Fomos escolhidos, fomos separados. Mas você vai falar assim: mas a gente ia pecar. Mas a gente já estava. O plano de Deus sobre nós já estava trilhado antes da gente existir. Quais bênçãos são? São bênçãos espirituais. Então Deus não vai nos abençoar materialmente. Deus está preocupado só com o nosso bem espiritual. O bem que um dia nós vamos desfrutar lá na glória, quando todo mundo aqui morrer, daí a gente vai estar lá com Ele, ou se Ele voltar antes. Essas bênçãos espirituais, elas são todas as bênçãos que são necessárias para uma vida plena, para uma vida transbordante de alegria. Muitas vezes a gente põe a alegria ou o sucesso como uma meta futura, como uma meta que um dia talvez eu alcance, mas Paulo está falando que nós já alcançamos todo o sucesso diante dos olhos de Deus, por causa de Deus, porque Ele nos abençoou. Esse é o nosso sucesso, sermos abençoados por Deus, por iniciativa dEle, como a origem e a fonte de todas as bênçãos. Amém? Paulo está querendo dizer também que
a verdadeira estabilidade da nossa vida não é o quanto temos, acumulamos, não é o quanto trabalhamos para um dia termos uma aposentadoria. Paulo está dizendo que a estabilidade da nossa vida é sermos de Deus, termos sido abençoados por Ele, termos um dia Deus olhou para nós e falou assim: tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho eu entrego em favor dos meus filhos. Em Cristo esses tesouros não são corridos, como Jesus diz no Sermão do Monte, ele fala assim: não acumulem tesouros aqui, mas acumulem nos céus, porque lá esses tesouros eles não podem ser roubados, eles não podem ser corroídos, eles não podem ser corrompidos, vocês não perdem nada disso. Esses dias atrás, uma camisa minha que eu gostava muito, que eu comprei na época do meu casamento, ela apareceu toda furada no braço dela, assim. E cara, eu já não gosto de ficar comprando roupa. E quando eu acho uma roupa que eu gosto, eu quero que dure, sabe, a vida inteira, né? E aí, beleza, fui lá e levei num alfaiate lá, ele conseguiu fazer uns remendos lá, costurou ela. E eu fiquei indignado no dia que eu vi aquela roupa corroída ali, aquela roupa rasgada. Eu fiquei muito bravo, cara, nossa, eu fiquei muito indignado. Nath falou assim: amor, por que você está tão bravo assim, né? Daí eu lembro que eu consegui, levei a roupa lá, fiquei feliz, que beleza, peguei a camisa, ficou legal ali a camisa. Quando eu entrei no carro, eu falei: meu Deus, cara, meu Deus, eu estou tão preocupado com coisas que são comidas por traça. Eu estou tão ocupado em preservar até o fim aquilo que não é eterno, aquilo que não vai durar para sempre. E todos nós temos esse problema. Mas a gente precisa ser cativado às bênçãos espirituais, porque senão o nosso coração, meus irmãos, vai ficar sempre ocupado em olhar para esse mundo e querer mais, e reter mais, e desejar mais, ou querer conter o que a gente já tem, ou querer achar que existe alguma estabilidade nesse mundo, quando toda a nossa estabilidade provém de Deus. Toda a nossa estabilidade provém dele. E ele é rico, não é avarento, e ele é generoso. Então esse texto ele confronta o nosso coração. Eu não alcancei nada disso aqui, mas eu sei que é um holofote para uma direção para a qual eu sei que o meu coração tem que sempre ir. Eu sei que é tipo um farol do carro, que está direcionando a estrada para onde eu tenho que ir. E eu oro para que seja o nosso farol como igreja. Saber que nós já fomos abençoados. Saber que talvez o nosso coração ainda se perturba com as coisas desse mundo. Ainda fica ocupado, preocupado, ansioso. Mas a gente precisa lembrar: todas as bênçãos espirituais já foram dadas. Todas, não há falta de nada. E se eu estou sentindo falta de alguma coisa, é a minha alma que precisa voltar para um lugar. Consegue se pôr nesse lugar de falar assim: a minha alma está perturbada, e não é porque eu preciso de tantas coisas, é porque eu preciso dele, eu preciso lembrar de quantas bênçãos eu tenho nele. O salmista no Salmo 42 diz assim: como o cervo, como a corça anseia por águas, como aquela imagem assim de um cervo cansado, ofegante, refrescando o rosto nas águas, assim, se lançando nas águas. O salmista fala assim: assim é como eu preciso de Deus. Assim é como nós precisamos do Deus bendito e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alma precisa de um refrigério que o mundo nunca poderá nos dar. Nunca. Por melhores que sejam os atrativos, por maiores que sejam as promessas, nunca teremos os atrativos que nós temos em Cristo Jesus. Logicamente que essas bênçãos são espirituais, mas logicamente que também são bênçãos naturais. Tanto é que Jesus em Mateus 6, ele diz que a gente não pode andar ansioso por nada, porque Deus vai nos dar, porque Deus vai nos sustentar. Então as bênçãos espirituais também envolvem sermos abençoados por Deus, para que nós tenhamos uma vida satisfeita nele materialmente também. E essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, elas estão no lugar específico, certo? São todas as bênçãos, nos abençoam com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde estão as nossas bênçãos? Em Cristo. Aqui o autor fala sobre regiões celestiais, né? Não sei se todos já estudaram um pouco sobre aquilo que chama de cosmologia bíblica, né? Mas basicamente existem 3 céus, segundo as Escrituras. O terceiro céu é o céu da habitação de Deus. É para onde Paulo é elevado em 1 Coríntios, quando ele fala que eu fui levado ao terceiro céu e vi coisas que eu não posso nem expressar. Então imagina o que o irmão Paulo experimentou no terceiro céu. E aí existe o segundo céu, que seria, alguns descrevem como
o lugar de batalhas espirituais, onde estão as hostes, as potestades, os inimigos espirituais de Deus, e existe o céu visível, natural, que nós temos como nossos limites físicos, né? Espaço natural, espaço sideral, né? Então, Paulo está querendo dizer que ao mesmo tempo que existe um nível de batalha espiritual, e essa batalha, por exemplo, a gente vê num texto de Daniel, em que o arcanjo não lembro o que ele era, se foi Miguel, chega para Daniel e fala assim: eu tentei vir antes, Daniel, eu tentei encontrar você antes, mas o príncipe, Gabriel, exatamente, Daniel, eu tentei vir antes, mas o príncipe da Pérsia, me segurou. Não era o príncipe do filme lá, do príncipe da Pérsia, né? Não era um príncipe comum, era um ser espiritual que estava retendo o trabalho de Gabriel de levar a revelação para Daniel. Então esse tipo de batalha acontece no segundo céu. Mas ao mesmo tempo, não é algo distante de nós. Existe um lugar natural, a gente já vê o nosso mundo comum, ele já é envolvido em batalhas, em lutas, em dificuldades no mundo. Existe o segundo céu, que é o lugar de ainda mais batalha, ainda mais lutas. E existe o terceiro céu, que é o céu da habitação e da perfeita ordem de Deus, onde a presença de Jesus é plenamente revelada. E esse lugar só é o céu porque Jesus está lá, que toda a glória de Deus está revelada lá. É por isso que é chamada de céu. Mas Paulo está querendo dizer que acima de todos os conflitos do mundo visível ou do mundo invisível, nós fomos abençoados em Cristo, onde Jesus está sentado num trono, onde Jesus está ordenando, comandando, organizando todo o universo e sustentando todas as coisas. A nossa bênção não parou ali nem no primeiro céu e nem no segundo, nossa bênção está em Cristo. Está acima de toda circunstância, está acima de toda luta espiritual, acima de tudo Deus está nos abençoando. E ao mesmo tempo, em Cristo significa que está em Jesus, e é por causa de Jesus, Jesus é a esfera, é onde as nossas bênçãos estão todos os tesouros de Deus, da sabedoria e do conhecimento, estão em Jesus, toda a plenitude de Deus está em Jesus, mas é também onde nós estamos. Que Deus nos uniu a Jesus. Deus nos fez casar com Jesus. Somos um com Cristo agora. Somos um com Deus. E por isso todas essas bênçãos derramadas em Cristo, elas vêm sobre nós. Isso também nos ajuda a não viver uma vida atrás de bênçãos. Como se a minha bênção estivesse lá, a minha bênção está lá em tal trabalho. Se eu conseguir tal coisa, aí sim eu vou ser abençoado. Todas as nossas bênçãos estão em Cristo. O que eu preciso é de comunhão com Jesus. Se todas as minhas bênçãos estão nele, eu quero Ele. Eu quero Ele. Ele é a maior bênção. Nele estão todos os tesouros. Jesus é o ponto mais alto de toda a história. Jesus é o ponto mais alto da criação. Jesus é o maior sucesso que algum homem pode ter. Conhecer Jesus. No mundo onde sucesso é tanta coisa, sucesso parece ser tanta coisa, influência, poder, reconhecimento, ter dinheiro, ter estabilidade, tudo isso no nosso coração às vezes ocupa um lugar como se fosse sucesso. Mas o sucesso de Deus é Jesus. Jesus no centro de todas as coisas, e o nosso sucesso é conhecer Jesus. A vida eterna é conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer Jesus. Isso dá uma tranquilidade, não dá? Nós já somos as pessoas de maior sucesso do mundo, porque nós estamos em Cristo. Nós já alcançamos o ponto mais alto que alguém poderia alcançar. Nós alcançamos o ponto de maior sucesso que algum homem pode ter. E esse sucesso não depende de nós. Não depende da gente ficar tentando equilibrar e fazendo tudo dar certo. Depende das bênçãos que Deus nos deu em Cristo, nos unindo a Cristo. Verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu nele. Não me importo com Armínio, Calvino, um lado, outro lado. Não tenho preocupação nenhuma com isso.
existe algo muito central aqui que a gente precisa prestar nossa atenção, que às vezes os debates de internet, os debates teológicos, nos fazem perder o coração de Deus do texto. E às vezes a gente fica mais preocupado em se sustentar numa linha do que se sustentar naquilo que o coração de Deus quer nos dizer. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Basicamente, algumas Bíblias vão trazer uma versão ou outra aí, né? Ele elegeu, escolheu. Mas antes de qualquer realidade existente, antes do mundo existir, antes da criação ser reproduzida, ser consubstanciada, já havia amor de Deus por nós. O amor de Deus é a realidade criadora de todas as coisas. O amor de Deus é a realidade que nos envolve desde antes de tudo existir e depois que tudo for consumado. Depois que tudo for terminado, pelo menos esse lado A da história, quando Jesus voltar. O amor de Deus é a realidade perfeita para a qual Deus nos criou. Isso diz muito a respeito do porquê Deus nos criou. Antes da fundação do mundo, antes de existirmos, antes de dizermos sim a Deus, Deus já havia nos escolhido. Antes de nós obedecermos a Deus, Deus já tinha nos escolhido. Antes de qualquer mérito, se é possível falar de mérito, ou antes de qualquer demérito, prejuízo que a gente tenha causado, Deus já havia nos escolhido. É basicamente a cena quando você era pequeno, sua mãe fazia aquela nega maluca, perdão a expressão, aquele bolo de chocolate, aquele bolo de chocolate, e estava quente ainda o bolo, nem estava pronto ainda, você já queria devorar o negócio, nem se importava se ia passar mal, se ia ficar bem. Mas é como se Deus tivesse tanto amor por nós que a gente não estava nem pronto ainda. E Deus já estava nos amando, Deus já estava nos querendo, Deus já estava sentindo por nós, já estava nos abençoando. Deus já estava derramando tudo que Ele tinha para fazer por nós, antes mesmo da gente falar nosso primeiro A, antes mesmo da gente ter o nosso primeiro suspiro. Deus não quer deixar nenhuma dúvida de que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos por Ele. O povo de Deus foi escolhido por Deus, cada um de nós. Não foi uma escolha aleatória como um unidunité, não foi uma escolha em massa que Deus pegou assim, Cascavel, região do Interlagos, não foi em massa, foi por nome. Deus nos viu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. E ali Deus já nos escolheu, já nos separou, já nos amou, já nos abençoou. Então toda a realidade da nossa vida é permeada por amor antes da gente existir. Antes da gente dar um A para Deus, antes da gente falar, Deus eu te amo, Deus já estava falando assim, eu te amo apaixonadamente. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E primeiro quer dizer antes de tudo existir. Deus assumiu os riscos de nos amar. Porque amar envolve risco, envolve sofrer, envolve se angustiar. E Deus não pensou duas vezes. Antes mesmo da gente poder obedecer a Ele, Ele não estava, será que vai me obedecer? Será que não vai? Será que vai dar certo? Deus já falou assim, eu já entrego o meu coração por inteiro. Eu entrego o meu amor por inteiro para esses. Quando a gente olha para um prefeito, para um governador, exceto o Tiririca, que nas eleições nem lembro qual foi a eleição que ele falou assim, vote Tiririca, pior que tá não fica, mas a maioria dos potenciais, dos candidatos, eles têm que vender o peixe deles, eles têm que falar o porquê que devem ser eleitos, porquê que eles devem ser colocados no poder, eles têm que vender o peixe, eles têm que falar o que eles fizeram, tal, né? Existe um certo mérito nisso, né, em ser eleito dessa forma, mas a nossa eleição, ela não é dessa forma. A gente não precisa vender o nosso peixe para Deus e falar, Deus, fiz tal coisa. Deus, fiz isso, fiz aquilo. Ou Deus, eu não fiz isso, então eu não posso ser escolhido pelo Senhor. Ele nos escolheu antes de qualquer mérito, antes de tudo. Deus encontrou nele, Deus nos elegeu nele. Significa o quê? Significa que Deus, Ele encontrou razões para nos amar nele mesmo. Deus não precisou de razões nossas. Deus não pensou assim, mas talvez algum dia Ele vai me obedecer, então aí eu escolho Ele. Deus olhou para Jesus e falou assim, Jesus, eu encontro em você, em mim, na nossa comunhão, todas as razões de amar eles. Significa que Deus nos ama livremente. Eu ouvi essa expressão uns dias atrás, achei muito interessante. Deus nos ama livremente.
Deus não está contido, Deus não está condicionado a nos amar por algo que façamos ou deixemos de fazer. Deus não está condicionado, o amor de Deus é incondicional. Significa que nele mesmo existem todas as razões para nos amar. E que paz nós temos, irmãos. A paz de olhar para Deus e falar assim, Deus me ama e não depende de mim. É lógico que o amor de Deus nos convence. O último refrão que a gente cantou da música do Bendito Seja Sempre o Cordeiro, fala sobre essa rendição. Como que é, Samuel, o último refrão lá? Fala assim, então, vou adorar, então, me ajuda aí, homem. Está aqui no pedestal, vou ler para vocês. E a nós só nos cabe tudo dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor. Deus nos escolheu, nos amou e a resposta que a gente pode dar é falar assim, Deus, eu estou enredado, eu estou seduzido por esse amor, então eu quero entregar tudo. Então se é tanto amor que o Senhor tem para dar, então eu não quero reter nada, eu quero me lançar aos teus pés. E Deus nos escolheu para um fim. A gente fica muito preocupado, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a razão de Deus para a minha vida? Esse texto aqui, ele simplifica isso. Para quê que Deus nos criou, nos escolheu? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A razão de Deus ter nos criado é para sermos santos. E embora no primeiro momento possa parecer assim, santo já é difícil, irrepreensível, alguém que não é possível repreender, é mais difícil ainda. Mas na verdade isso quer dizer que nós temos uma esperança viva quando Deus fala que nos criou para sermos santos. Isso aqui não é uma exigência de performance. Eu tenho que fazer coisas para ser santo. Deus nos escolheu e Ele nos fez santos e irrepreensíveis. Isso é uma esperança de que um dia as lutas que nós temos não vão mais existir. Que um dia seremos santos, perfeitos, sem defeito nenhum. E Deus está comprometido em nos levar até esse dia. Você consegue se imaginar? Ontem eu estava lendo esse texto, estava me imaginando eu perfeito para Deus. Sabe, eu perfeito, eu sem nada dos erros, das confusões que eu tenho, dos pecados que eu cometo. Isso é uma esperança, irmãos. Isso é uma esperança, isso é um privilégio que Deus nos deu em Cristo Jesus, de que seremos como Ele é. O padrão de Deus é Jesus. O padrão de Deus não é alguém que, não minto, não roubo, então está tudo certo. O padrão de Deus é a expressão usada como irrepreensível. No hebraico original era aquele animal que era levado para sacrifício, que era examinado pelo sacerdote, e ele não tinha nenhuma mancha, não tinha nada. Ele era perfeito para ser entregue a Deus. Deus vai nos entregar como noiva perfeita a Jesus. Isso é uma esperança. Isso é uma esperança. Eu quero dizer isso para vocês. Isso é uma esperança. Isso não é uma exigência legalista. Isso não é uma exigência performática. Isso é uma esperança ardente que tem que queimar no nosso coração. De que nós já somos santos. De que estamos sendo santificados. E de que também seremos perfeitamente santos como Ele é. Dedicados a Deus, entregues a Deus. Verso 5, um comentário importante sobre o verso 4. A nossa natureza já é santa, porque Ele já nos regenerou quando nos escolheu, quando enviou Jesus, quando nos despertou a fé para que a gente respondesse a obra dEle. Então, nós não somos pecadores lutando para sermos santos. Nós somos santos lutando contra o pecado. Isso muda muito, porque se você é um pecador tentando fazer várias coisas para se tornar santo, isso é um esforço sísifo, como diria a mitologia grega. Aquele homem que foi amaldiçoado pelos deuses para carregar uma pedra gigantesca, impossível de carregar, e quando ele chega no monte, os deuses jogam de volta a pedra lá para o começo, para ele começar tudo de novo. Não é esse tipo de esforço mentiroso, enganoso. É um esforço possível, é uma dedicação possível. Ele já nos fez santos, por isso é possível sermos um dia perfeitamente santos. Deus nos predestinou para si mesmo, segundo a sua vontade, para sermos filhos adotivos. Deus já tinha traçado o nosso destino, é isso que Paulo quer dizer. Isso é maravilhoso, porque eu jamais conseguiria escolher viver isso aqui como igreja.
jamais conseguiria escolher viver uma realidade de comunhão, de entrega, de santificação, realidades que são tão altas, realidades de perdoar quem nos ofende, realidades de andar na luz, realidades de não reter o mal no nosso coração, mas confessar, realidades impossíveis para o mundo caído. Deus nos trouxe para dentro desse caminho, Deus nos jogou dentro dessa história, Deus tornou isso real, Deus nos tornou essa a nossa história como igreja. Essa é uma certeza, uma esperança também no nosso coração de que, embora talvez as situações do presente possam ser difíceis, eu já tenho um destino. A minha alma já tem um destino. Sabe quando você está num dia difícil, daí você lembra assim, cara, mas eu vou voltar para casa no final do dia e eu vou descansar. Eu vou encostar minha cabeça no travesseiro e eu vou dormir. É a certeza que nós temos de que nós estamos nas mãos que nos sustentam, nos retêm e jamais vão nos perder. Nós fomos predestinados a Deus. Deus traçou o nosso destino antes da gente aprender a dar os nossos primeiros passos. Sabe aquela fase da juventude que você tem que escolher qual faculdade você vai fazer, onde você vai trabalhar, e você acha que aquilo ali é a maior decisão da sua vida, porque sua vida inteira depende daquilo, seu peito pressiona, você fica sofrendo ali. Deus está falando assim, descansa. Eu já tenho todos os seus dias comprados, a sua história foi comprada. E eu transformei a sua história na minha história. Então eu estou dedicado em fazer os seus dias para o meu louvor, para você desfrutar de mim, para você até o último dia e por toda a eternidade me conhecer. Então por pior, irmãos, por pior que possa ser o dia de hoje, ou a situação que esteja passando, nós temos um destino perfeito, um destino que não é uma miragem, um destino que não é uma possibilidade, um destino que é uma certeza no coração de Deus, de que Ele nos fez para isso. Antes da gente saber dizer sim, antes da gente aprender a obedecer, por meio da graça Deus nos colocou nesse caminho, por meio da graça dEle, Ele nos envolveu nesse projeto eterno de Deus. Parte B do versículo 5, nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, em João 3,16, Ele é o Filho unigênito. Significa o quê? Que Jesus Ele é o único nessa natureza perfeita que compartilha todos os atributos de Deus e tudo que Deus é. Ele é o único. E Ele sempre vai ser único nesses atributos, nessa perfeição e nessa natureza. Mas a Bíblia também fala em Romanos 8:29, que Jesus Ele é o Filho primogênito, que é o primeiro, é o filho mais velho. E esse processo de Jesus se tornar unigênito e também primogênito, Jesus não deixou de ser unigênito, Jesus se torna primogênito, é um processo chamado de adoção. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos das trevas. Jesus fala para os fariseus que eles eram filhos do diabo. Não sei se vocês lembram disso na vida de vocês, mas é o que nós éramos. Nós não nascemos como filhos de Deus. Nós fomos tornados mediante aquilo que as Escrituras chamam de adoção. Deus nos adotou. Deus nos trouxe para a sua natureza. Deus nos trouxe para a sua comunhão por meio de Jesus. Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, porque Jesus compartilha a paternidade de Deus. E Jesus nos compartilha não somente a paternidade, não somente o nome de Deus, Jesus nos compartilha a condição de filhos de Deus. Nós somos filhos como Ele é filho. Um filho adotado não tem diferenças de privilégio de um filho nascido natural. É filho como é o filho natural. Então esse texto nos ensina que nós somos privilegiados com os mesmos privilégios de Jesus. Nós podemos desfrutar daquilo que Jesus desfruta. Podemos desfrutar de um Pai eterno que só pensa o bem e nos abençoou. Antes de tudo, Deus já havia guardado um lugar em Cristo. Antes de tudo, Deus já havia guardado o nosso quartinho na casa de Deus. E não é somente um filho ali, uma pessoa que foi abençoada e ficou lá fora de casa, na rua, sofrendo. Foi um filho que foi trazido para dentro, foi abençoado, que tem o sobrenome do Pai, que tem a herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos a herança de Cristo. Temos o privilégio de sermos
família de Deus. O privilégio de ser família de Deus significa o quê? Deus nos ouve, nós podemos falar com Ele, nós podemos conversar, nós podemos ter intimidade, Ele nos entende, Ele nos cuida, Ele nos abençoa. Nele temos a redenção, e eu já quero ir para o finalzinho aqui. Redenção significava basicamente o quê? Quando um escravo, quando um boi, quando algum animal precisava ser comprado de volta para o seu senhor, precisava ser resgatado, era pago um preço. Pagava-se um preço para ter de volta um escravo. E basicamente esse termo redenção, ele significa um livramento de uma escravidão, trazido agora para um novo senhor. Então Paulo está querendo dizer que no meio de tantas as bênçãos, Deus não somente nos trouxe para a família dele, mas a gente chegou na família de Deus sem dívida. A gente chegou na família de Deus sem dever nada para Ele. A não ser a nossa vida inteira entregue em amor por Ele, mas sem dívida, sem Deus olhar e apontar pecados aqui, pecados ali, culpas ali. Deus fala assim, você é da minha família. Você é meu, vocês fazem parte dessa comunhão. Temos perdão, junto com a adoção, junto com a redenção, nós temos perdão de Deus. Deus não passa por cima, Deus não passa pano. Deus trata os nossos pecados, perdoando cada um deles. Cada um dos nossos pecados, cada um dos pecados que você possa nomear, cada um dos pecados que você possa lembrar, em Cristo nós temos perdão de Deus. Isso significa que Deus esquece. Isso significa que Deus não traz de volta na conversa quando você vai orar. Significa que você pode chegar diante de Deus, Deus não vai ficar lembrando você de pecados que você cometeu ou no passado, ou de pecados que você se sente acusado. Por meio do perdão de Jesus, por meio da confissão, por meio da cruz de Cristo, a gente pode olhar para Deus e falar assim, Deus não lembra dos meus pecados. Deus lida comigo hoje como se eu não tivesse pecado, por causa de Jesus e mediante confissão. Não há mais condenação. O preço era muito alto, o preço era um preço eterno, então a gente precisou de um pagador eterno se entregando para pagar essa dívida, e foi Ele, Cristo Jesus. Ele fez com que conhecêssemos, o verso 9, o mistério da sua vontade. Mistério, como diriam alguns irmãos de uma natureza mais pentecostal. O mistério da sua vontade. A nossa fé não é uma fé esotérica. Não é uma fé que a gente precisa ficar caçando revelações. É uma fé em que Deus, o mais complexo de todos, de tudo que existe, Ele se mostra, Ele se revela. Ele nos põe na sala do comando, sabe, o comando dos exércitos. Deus nos põe lá dentro e fala assim, esse é o meu plano, a batalha já está vencida, olha aqui o que eu vou fazer, olha aqui quais são todas as minhas estratégias. Deus compartilha tudo conosco, Deus não esconde, Deus não fica fazendo um joguinho conosco para ver se a gente merece, não, Deus entrega toda a revelação ao nosso coração, e essa revelação é para aqueles que estão em Cristo, que podem conhecer aquilo que a gente começou falando. Paulo espremido, amassado nas situações ali de prisão, Paulo tinha o que para extrair do coração dele? A história de Deus. A história de Deus ocupa minha mente, ocupa meu coração, aquilo que Deus falou comigo está dentro de mim, e a gente pode viver dessa forma. Quando a gente chega diante de Deus, Deus tem vários mistérios que são descritos aqui. Na Bíblia, mistério nunca é algo escondido, é algo que Deus sempre revela. Pode parecer estranho. Apocalipse, por exemplo, cheio de sinais, cheio de informações, mas começa falando o quê? Revelação. Revelação. Que Deus não gosta de deixar a gente no escuro. Deus gosta de revelar o coração dele e os caminhos dele. Então a gente pode se perguntar, será que vai dar certo no final esse negócio de igreja que a gente está vivendo? Que a gente vive no dia de hoje, às vezes preocupado, que não está dando certo, que a gente vê dificuldades. O mistério já está revelado. Vai dar certo. Já deu certo em Cristo Jesus. Tudo por meio de Cristo, nada sem Ele. Tem uma canção antiga que dizia assim que só Jesus é firme fundamento, o resto é areia movediça. Só Jesus é firme fundamento. E Deus nos fez conhecer esse mistério. E qual que é o mistério? O mistério é fazer convergir em Cristo todas as coisas. O mistério de Deus e o plano de Deus está todo traçado aqui, é fazer convergir, fazer tudo ser de volta trazido sob o comando de Jesus. O termo usado para convergir aqui
não vou usar falar em grego, é um termo que ele era usado para quando um exército ele era vencido, e aquele exército vencido ele passava a estar agora sob um novo domínio de um novo rei, de um novo Senhor. Então, Deus faz todas as coisas da criação. Nesse século, no século vindouro, todos os seres espirituais, todos os homens, vão no final dos últimos dias, como a gente cantou hoje, vão se render diante do Senhor, vão falar que Ele é o Senhor. Hoje nós desfrutamos de um privilégio. A nossa vida já foi convergida a Cristo. E tudo que nós colocamos em Cristo já está no seu devido lugar. Tudo que é entregue a Jesus está no seu devido lugar. Nós estamos no devido lugar da história. Então, no final dos tempos, quando a última trombeta soar, a gente vai ver Jesus vindo sobre os céus, e a pessoa de Jesus como Rei, como Senhor, como noivo, como Senhor dos exércitos, como dono de todo o universo, Ele, nele mesmo, vai fazer céus e terra serem unidos novamente, como a gente ora em Mateus 6. Que seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Jesus é quem traz a realidade do céu e da terra para uma unidade só. Então, uma igreja que experimenta a realidade dos céus é uma igreja que hoje centraliza Jesus. Uma igreja que experimenta e desfruta do céu hoje, do paraíso hoje, é uma igreja que conhece mais de Jesus. Jesus vai reagrupar todas as coisas e vai ordenar todas as coisas, e nele fomos feitos herança. Nós somos, por incrível que pareça, meus irmãos, nós somos a herança que Jesus vai receber. Nós somos o prêmio que Jesus vai receber. Por que nós somos o prêmio? Se a gente é tão errado, tão estragadinho, tão cheio de cri-cri, cheio de tanta coisa, porque Deus está nos transformando segundo Jesus. E naquele dia, quando nós como noiva nos encontrarmos com Jesus nos ares, Jesus vai olhar para nós e Ele vai se ver perfeitamente em nós. Perfeito reflexo. E aquilo vai encher o coração dele de alegria. Fala assim, está terminada a obra. Agora vamos desfrutar da eternidade junto. Nós somos herança dele. Eu quero terminar com o último ponto sobre o Espírito de Deus. Verso 13 e 14. Que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A gente vem falando muito sobre o Espírito Santo nas últimas semanas, né? Mas nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O que significa ser selado? Significa que Deus nos marcou. Os reis antigos, eles marcavam as suas propriedades, não somente os reis, mas senhores antigos, né? Donos de terra, donos de bois, marcavam a sua propriedade com um selo, com uma marca própria, mas era um selo externo, era um selo que ficava do lado de fora. Deus nos marcou com o Espírito dele dentro de nós. Em todos os benefícios, bênçãos e recursos nós temos dentro de nós, por meio do Espírito de Deus, e nós podemos desfrutar disso em todo tempo, todo dia, toda hora. Deus nos marcou como povo dele, como povo exclusivo dele. E o Espírito Santo ele era uma promessa desde o Antigo Testamento, e hoje nós desfrutamos dessa promessa. Em segundo lugar, o que significa termos o Espírito de Deus, significa também que Deus já nos deu a garantia. Quando você vai adquirir um imóvel, muitas vezes você dá um sinal, um carro, um imóvel, algum item, né? Você dá um sinal de negócio. Significa que você já está pagando, que você já pode usufruir, que já é seu. Você parcelou aquilo ali, você vai continuar pagando, vai chegar um momento que vai ser plenamente comprado, mas já é seu, você já pode desfrutar. Então o Espírito de Deus dentro de nós significa o quê? Nós já somos dele. Deus não está vendo se vai dar certo, se ele vai nos comprar mesmo. Nós já pertencemos a ele. Deus já colocou dentro de nós a garantia de que lá no final dos tempos, nós estaremos com Jesus na glória. Isso é uma certeza para os nossos corações. Não é para ficar com dúvida disso. Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você foi escolhido, foi predestinado, você foi eleito, você foi separado, foi redimido, foi abençoado, e o sinal disso é que o Espírito de Deus está dentro de você, transmitindo toda a realidade daquilo que um dia vai ser pleno, transmitindo a realidade de hoje, de que você já é dele, de que você já é dele, você já pertence a ele, nós já pertencemos a ele, e nós herdaremos com Cristo Jesus todas as bênçãos de Deus que ainda estão reservadas e recompensas.
E Deus faz isso tudo para o louvor da sua glória. É o finalzinho do texto e a gente vai encerrar aqui com uma oração. Deus faz tudo para o louvor da glória dele. Deus é tão tudo que ele é, tão maravilhoso, glorioso, perfeito, justo, compassivo, generoso, recompensador, que Deus fala assim: eu não quero usufruir disso sozinho. Eu quero que o meu povo usufrua de tudo que eu sou. Então Deus faz a gente ser criado, feito, envolvido na história dele para o louvor da glória dele. Essa é a nossa história. Essa é a história que Deus separou para o nosso coração, e eu quero encorajar os irmãos para que cresçam no conhecimento dessa história, para que amadureçam. Todas essas verdades, elas precisam ser amadurecidas no nosso coração, para que o nosso coração seja cheio dessa história. Vamos orar, vamos terminar orando.